Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Queremos recebê-los com muita alegria mais uma vez e convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Nós leremos do verso 15 até o verso 23, que é toda a perícope, é a oração que Paulo faz em favor dos seus leitores, mas focaremos apenas do verso 19 até o verso 23, porque os versos anteriores já foram objeto da última mensagem. Mas para termos a compreensão do todo, nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que nos assegura que Teu Filho Jesus está entronizado à Tua direita e tem todo o poder no céu e na terra, e que tudo está debaixo dos seus pés. Todo principado, potestade e toda autoridade humana. Por isso nós nos chegamos a Ti confiantes de que Tu reinas e que Tu governas todas as coisas. Por isso também nós oramos pelo nosso país, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das autoridades constituídas, dos três poderes da União, que o Senhor abençoe o presidente da República, os ministros, que o Senhor abençoe os governadores, os prefeitos, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos conceda aquilo que nos ensinaste a pedir, que tenhamos uma vida tranquila, onde possamos ganhar o nosso pão, possamos te cultuar com liberdade e levar o teu nome a essa nação tão necessitada de ouvir a tua palavra. Nós pedimos também que nessa noite tu queiras abrir os olhos do nosso coração, iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar as verdades desse texto, entendê-las e aplicá-las à nossa vida. Tu conheces a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Por isso nós pedimos que o Senhor a cada uma delas conceda de acordo com sua graça, falando ao coração em consolo, repreensão, correção, edificação, encorajamento, instrução, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor tão bem conhece. Senhor, ouve-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas mensagens anteriores, nós vimos primeiro como o apóstolo Paulo expõe a origem da igreja. No capítulo 1, a partir do verso 3, ele fala como Deus Pai planejou na eternidade a igreja, escolhendo e predestinando para si aqueles que ele quis. Depois, como o amado Deus Filho Jesus Cristo encarnou, derramou seu sangue para remir, pagar os pecados desses que Deus elegeu e predestinou, dando-lhes entendimento, revelando-lhes o mistério de Deus, da vontade de Deus, e fazendo-os herança de Deus. E também como o Espírito Santo de Deus, no tempo certo, através da pregação da palavra, chama esses eleitos por quem Cristo morreu e sela-os, funcionando como penhor, garantia de que Deus haverá de resgatá-los na vinda do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Isso é o que nós temos no verso 3 até o verso 14. Em seguida, o apóstolo Paulo se engaja em oração de gratidão, ação de graças, intercessão pelos efésios e por todos quantos moravam na região adjacente da cidade. Lembremos que essa carta não era para ser lida apenas na igreja de Éfeso, mas também nas igrejas que estavam ao redor, como por exemplo na cidade de Colossos ou de Laodiceia. Paulo pede especificamente nessa oração que nós lemos, que Deus ilumine os olhos do coração dos crentes para que eles percebam a esperança do chamado deles, a riqueza da glória da herança que eles têm em Cristo Jesus e particularmente a suprema grandeza do poder de Deus que atua neles. Isso foi o que nós vimos até agora. Hoje nós vamos focar na descrição mais detalhada que o apóstolo Paulo nos dá desse poder extraordinário que ele diz que atua nos crentes. E é o que temos do verso 19 até o verso 23. Aqui é importante lembrar que Éfeso, onde estavam os leitores primeiros dessa carta, a cidade de Éfeso era o centro da adoração da deusa Diana.
A deusa Diana era conhecida como a rainha dos poderes celestiais, ela era a senhora dos poderes do zodíaco e ela governava os deuses do submundo. Então, a deusa Diana era a própria encarnação do poder, da autoridade. Os efésios estavam acostumados com o poder da magia, o poder da feitiçaria. O livro de Atos nos diz que quando Paulo esteve na cidade, pregando o evangelho, e muitos dos efésios se converteram, grande parte deles foi publicamente confessar as suas obras más e queimaram os livros de bruxaria e feitiçaria, porque eram adeptos da magia, da adivinhação, da necromancia, enfim, adoradores da deusa Diana e da prática da magia. Os efésios estavam acostumados com o poder da magia, com o poder do oculto. Portanto, era importante que Paulo mostrasse onde eles poderiam encontrar o verdadeiro poder, uma vez que, depois de terem crido no Senhor Jesus, eles poderiam perguntar: mas onde está o poder de Deus? Porque eu continuo tão pobre como era antes, continuo a ficar doente como eu ficava antes, na verdade meus problemas aumentaram porque agora eu sou perseguido. Então, onde está o poder de Deus? E Paulo, então, aqui nessa passagem, diz que o poder de Deus que opera nos cristãos é primariamente de ordem espiritual e que se revela de maneira extraordinária na pessoa de Cristo, particularmente na sua ressurreição e na sua exaltação. Ele faz isso para que os efésios entendam que o poder de Deus em nosso favor, no século presente, não se manifesta tanto na forma de sinais, prodígios, libertações, atuações extraordinárias, mas, como ele vai dizer aqui, nas regiões celestiais, no mundo celestial, que é o mundo que vai durar para todos sempre. Esse é o ponto que nós queremos desenvolver nessa noite, examinando aqui essa passagem onde Paulo, como eu disse, mostra aonde os efésios deveriam procurar o que é o verdadeiro poder. Vamos começar no verso 19, com a declaração que o apóstolo Paulo faz a respeito da suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse é o objeto da oração de Paulo. Ele ora para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente saiba essa suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Esse poder de Deus a que Paulo se refere, é importante notar, é o poder que Deus manifestou para com os que cremos, ou seja, em favor, sobre ou em todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Por isso, esse poder é o poder salvador de Deus, não é o poder dele como criador que ele exerce no universo. Deus é todo-poderoso, ele pode mudar estações, ele pode subverter poderes, ele pode mudar o clima, ele pode fazer o que ele quiser com a natureza, mas esse poder a que Paulo se refere aqui é o poder de Deus sobre os que creem. Portanto, está se referindo ao poder salvador de Deus, a atuação de Deus naqueles que ele escolheu e predestinou e por quem Cristo morreu, de acordo com o início do capítulo 1. Então, é importante deixar isso claro. Paulo quer que os cristãos entendam ou vejam, percebam a grandeza, a suprema grandeza desse poder extraordinário que é manifestado na salvação dos eleitos de Deus. E em que sentido foi preciso, ou em que sentido Deus exerceu poder para salvar aqueles que são seus? O poder de Deus se revela pelo fato de tê-los escolhido de entre toda a humanidade, pelo fato de ter Cristo morrido por eles na cruz e assim pago os seus pecados, pelo fato de Deus tê-los chamado irresistivelmente pela pregação da palavra, por Deus haver dado vida a eles quando eles estavam ainda mortos e conceder-lhes o Espírito Santo para sustentá-los até o fim. É nisso que se manifesta o poder de Deus para conosco, em nos resgatar desse mundo, perdoar os nossos pecados, nos dar nova vida, nos regenerar, nos conceder o Espírito Santo e nos preservar para a salvação eterna que está reservada para o povo de Deus. Paulo diz que esse poder, veja a expressão que ele usa, é supremamente grande. Verso 19, qual a suprema grandeza do poder de Deus? Essa supremacia grandiosa do poder de Deus se percebe no fato de que Paulo usa 4 palavras na língua grega para descrever esse poder. E que são estas, que estão aqui todas no verso 19. A primeira delas, poder. Verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder? A segunda delas, a palavra eficácia. A terceira delas, força. E quarta, outra vez poder, mas é outra palavra no grego. A primeira vez, a primeira ocorrência da palavra poder é a tradução da palavra grega dynamis, de onde vem palavras em português, como dínamo ou dinamite, da palavra grega dynamis, que foi traduzida como poder. Depois disso, Paulo diz que esse poder, ele é segundo a eficácia, que é a palavra energeia, que todo mundo
conhece em português como energia. É a palavra grega energeia, que aqui foi traduzido como eficácia, significando atuação eficaz e poderosa de Deus. A terceira palavra é a palavra força, que é a tradução da palavra grega kratos, que compõe palavras como democracia, poder do povo, e assim por diante. É uma raiz, um radical, que significa domínio. É a palavra que é traduzida aqui como força. E por último, a palavra poder, que é a tradução da palavra esquios, que também significa a capacidade de realizar grandes coisas. Então, no único versículo, Paulo tem 4 palavras para se referir ao poder de Deus. Não é à toa que ele diz: eu oro para que vocês possam conhecer a suprema grandeza do poder, da eficácia, da força e do poder de Deus. 4 palavras distintas na língua grega para expressar tudo isso que ele queria dizer. E isso é porque esse poder é supremamente grande, porque os efésios estavam mortos em seus pecados, escravos do mundo, do diabo e da carne, e debaixo da ira de Deus, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade para lhes pregar o evangelho. Nada menos do que um poder supremamente grandioso poderia mudar a situação deles, que é o tema da passagem seguinte, capítulo 2, de 1 em diante. Paulo vai focar exatamente nisso aí, falando dessa demonstração extraordinária de poder. A situação dos efésios só poderia ser revertida mediante a eficácia de uma força poderosa que os arrancasse do mal, que os libertasse da culpa do pecado, que os transportasse da ignorância, das trevas e da idolatria, da bruxaria e da feitiçaria para a condição de filhos de Deus, eleitos de Deus, queridos e amados, crentes no Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que Paulo faz aqui, para que os cristãos de Éfeso e dos arredores pudessem ser iluminados para perceber o tamanho da força que Deus teve que usar para convertê-los. O tamanho da força que Deus teve que usar para convertê-los. E da maneira como Paulo fala, nós percebemos que não existe nada maior do que esse poder em todo o universo. Ele é grande, ele é supremo e, portanto, ninguém pode se opor ao agir de Deus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, morte, pecado, mundo. Perceber isso traria ânimo aos efésios. Perceber que aquilo que aconteceu com eles foi uma demonstração extraordinária de poder, lhes daria coragem na hora de enfrentar as perseguições, enfrentar as dificuldades ou encarar a morte por conta do nome de Jesus Cristo. E ainda quando tivessem que enfrentar os moradores de Éfeso falando da grande deusa Diana, a grande e poderosa deusa Diana, a governadora e rainha dos poderes celestiais. Eles poderiam dizer: nós conhecemos um poder maior. Nós fomos objeto da ação de um Deus grandioso que está acima de todo Deus que se nomeia, de todo nome que se nomeia no presente século. Então é isso que aconteceu com os efésios e transportando para os nossos dias, é exatamente a mesma coisa que acontece hoje quando uma pessoa é convertida. Quando a pessoa sai da ignorância, sai do pecado, tem os seus olhos abertos e ela conhece a Jesus. Isso só é possível porque Deus usa o seu supremo poder, o seu poder extraordinário para poder fazer esse que é o maior de todos os milagres, que é a conversão de um pecador a Jesus Cristo. Perceber isso, então, traria grande ânimo e coragem para os crentes de Éfeso. Mas o apóstolo Paulo não está satisfeito em dizer apenas isso. Ele quer, de fato, que os efésios eles percebam a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus. Então, nos versos seguintes, a partir do verso 20, ele fala de onde esse poder foi demonstrado de uma maneira muito clara, que é exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição. Veja que o verso 20 começa assim. Depois dele definir no verso 19 o supremo poder de Deus, ele diz: o qual exerceu ele em Cristo. Com isso ele faz uma comparação vantajosa para os crentes. Ele diz assim: o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo Jesus é o mesmo poder que ele exerceu em você. Ele usou de grande força na pessoa de Jesus Cristo, na ressurreição dele e na exaltação dele. Pois bem, é exatamente esse mesmo poder que atuou na vida de vocês para tirar vocês das trevas para a luz, para trazê-los para a verdade. E Paulo então se lança em seguida a fazer uma exposição de como esse grande poder atuou na pessoa de Jesus Cristo. E ele enumera 5 atos de Deus, está aí do verso 20 a 23, 5 ações de Deus que demonstram com clareza
a maneira em que esse poder, ou como esse poder foi usado em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, na ressurreição de Cristo, veja o verso 20, o qual poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é o primeiro ato de Deus em Cristo, que Paulo traz para explicar a natureza da força que ele usou para nos converter. A força necessária para nos converter é a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É a mesma força que ele exerceu na pessoa de Cristo Jesus. Houve muitas ressurreições antes da ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, eu me lembro aqui pelo menos duas. A filha da viúva, que foi feita por Elias, e o caso de um homem morto que foi jogado na sepultura do profeta Eliseu, e quando bateu lá em cima dos ossos do profeta, ele ressuscitou. No Novo Testamento, o próprio Cristo tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, e tinha ressuscitado seu amigo Lázaro. Em que sentido a ressurreição de Cristo, ela requereu um poder maior, ou é uma expressão maior da suprema grandeza da força de Deus, a ponto de Paulo usar aqui como exemplo? Ele podia ter dito que esse poder foi o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar os mortos, mas ele escolhe a ressurreição de Cristo como sendo a evidência máxima desse poder de Deus. A razão, nós entendemos, é a seguinte: que a ressurreição de Jesus Cristo não consistiu somente em Deus dar vida, ou trazer Cristo, que estivera morto durante 3 dias e sepultado, trazê-lo de volta à vida. Deus não somente o trouxe de volta à vida, mas Deus o trouxe à vida num corpo imortal, num corpo incorruptível, num corpo imperecível, com o qual Cristo vive até o dia de hoje. Então, o grande poder de Deus não está somente no fato de que ele trouxe Cristo de volta à vida, mas na transformação que Deus fez no corpo da ressurreição. Deus deu a Jesus Cristo um corpo imortal, imperecível, incorruptível, como eu disse, com o qual ele existe e vive até o dia de hoje. É nesse sentido que ele é o primeiro da ressurreição, e é nesse sentido que o poder de Deus se revela. Deus, em Cristo, com a ressurreição de Cristo, ele inaugurou uma nova raça. Ele inaugurou um povo novo, ele inaugurou uma humanidade nova, que não poderá mais morrer, que será imortal, sem pecado, preparada para viver a eternidade afora, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Então, o grande poder de Deus se revela em fazer isso, em tomar aquilo que é mortal, aquilo que foi manchado pelo pecado, e transformar numa humanidade gloriosa aquilo que ele chama, aqui mesmo em Efésios, de um novo homem. Um novo homem. Então, é na ressurreição de Cristo que nós vemos, em primeiro lugar, a natureza da suprema grandeza do poder de Deus. Em segundo lugar, na sua glorificação. Veja como ele diz no verso 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita, sua direita, nos lugares celestiais. Depois que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos no 3º dia, ele o elevou até o céu, na presença dos discípulos que assistiram quando ele subia, e finalmente foi oculto por uma nuvem. E Deus então o assentou à sua direita no trono celestial. Com isso, cumprindo profecias como a do Salmo 110, quando Davi diz assim: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo ali então, quando ele sobe aos céus e senta à direita de Deus, ele retoma a sua glória. Ele tinha se esvaziado da sua glória quando ele se encarnou. Nós chamamos esse estado de humilhação de Cristo, quando ele desce dos céus, deixa a sua glória, se torna um de nós e sofre rejeição dos homens, sofre injustiça. Na cruz do Calvário ele experimenta a morte. Ali é o seu estado de humilhação. Mas Deus reverte isso ao 3º dia, ressuscitando-o de entre os mortos, ascendendo-o até o mundo celestial e assentando-o à sua direita, restituindo a sua antiga glória. É o estado de glorificação, e é nisso que nós vemos o grande poder de Deus. Nós temos agora um homem assentado à direita de Deus, porque Cristo continua Deus homem para todo sempre. Nós temos um de nós assentado à direita de Deus no trono do universo. Depois de ter padecido e sofrido pelos seus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, retoma a sua glória. Deus o faz assentar à sua direita nas regiões celestiais ou no mundo celestial, o mundo invisível, que não é perceptível aqui. É nisso que você vê a suprema grandeza de Deus, em reverter o estado de humilhação no qual o seu Filho voluntariamente entrou e trazê-lo de volta à glória que ele possuía, e na verdade ainda maior, como nós veremos aqui.
O terceiro ato de Deus em Cristo que revela a supremacia do seu poder é aquilo que nós chamamos de exaltação. Eu falei de ressurreição, falei de glorificação e agora exaltação. O verso 21 diz que Deus o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ao assentar Jesus à sua direita, no trono do universo, Deus o exaltou acima de toda a criação. Nas palavras de Paulo, Deus o exalta como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo aqui funciona como o segundo Adão. O livro de Gênesis nos diz, lá no capítulo 1, a partir do verso 26, que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse, domine ele sobre toda a criação. Dominai sobre toda a criação. Mas o primeiro Adão falhou. O segundo Adão, não. Ele agora, exaltado à direita de Deus, ele está exaltado sobre toda a criação. Ele tem domínio sobre toda a criação. Aqui Paulo nos diz que ele está, verso 21, acima de, aí ele usa 4 palavras, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Os estudiosos estão de acordo que Paulo está se referindo aqui aos anjos. São nomes que comumente na literatura bíblica se referem aos anjos. Eles são referidos como principados, potestades, poderes e domínios, pelo fato de que os anjos, eles são seres superiores, são mais poderosos do que nós, eles têm uma hierarquia entre eles e eles dominam e atuam no mundo presente. Mas aqui, Paulo não está fazendo distinção entre anjo bom e anjo mau, entre anjo fiel, como o arcanjo Gabriel, e o anjo caído, que é Satanás. Toda a ordem angelical está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Deus o colocou acima de todo principado, poder, domínio e potestade, o que seria algo que confrontaria diretamente os adoradores da deusa Diana lá em Éfeso, que diziam que ela é a deusa dos deuses rainha dos deuses do submundo, a rainha dos poderes celestiais. Essa é a expressão exata que tem na literatura grega. Ela é a rainha dos poderes celestiais, que é o termo que Paulo usa aqui. Só que Paulo está dizendo que é Cristo que está acima de todos os poderes celestiais, angélicos, que possa haver aqui nesse mundo. Anjos bons e anjos maus. O anjo Gabriel é servo do Senhor Jesus Cristo. Satanás está debaixo da sua atuação do mesmo jeito. Está debaixo do seu domínio, do seu poder e do seu comando. O diabo é o diabo de Deus, como dizia Lutero. Ele não é um anjo solto aí, fazendo o que ele quer, não. Ele está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Quando Deus exalta Cristo e o coloca no trono do universo, então o exalta acima de todo principado e potestade. E não só, a referência não é somente aos poderes angelicais, porque em seguida o apóstolo Paulo diz, ainda no verso 21, Deus o colocou acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Provavelmente poderia ser traduzido da seguinte maneira, como a nova tradução na linguagem de hoje fez. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo. Eu gostei dessa tradução, eu acho que ela expressa exatamente o que Paulo está dizendo. Ao exaltá-lo, Deus lhe deu um título, Senhor, que está acima de qualquer título que os homens e as autoridades humanas possam ter aqui. Digníssimo, meritíssimo, excelentíssimo, o que for, não é? Vossa Majestade, Vossa Santidade. Não tem nenhum nome, nenhum título usado entre os homens que esteja acima de Senhor. Kyrios, que é o título do Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de todo nome que se nomeia. E note, não só no presente século, veja como Paulo diz isso, não só no presente século, mas também no vindouro. O que é que isso significa? Que Cristo já reina, que ele já tem autoridade, que ele já governa, não só agora, significando que sim, agora também, mas também no mundo vindouro, o mundo que se aproxima, quando ele vier em glória e o seu reino então se tornar visível, porque por enquanto, lembra, Paulo está dizendo, esse é o poder que opera nos que creem. O mundo olha para nós e não percebe nenhuma diferença em nós. Nós sofremos, ficamos doentes, vamos para o médico, temos que suar para ganhar o nosso pão, passamos necessidade, fazemos conta na ponta do lápis no fim do mês, o mundo olha para nós e não vê nenhuma demonstração no poder de Deus. Só que esse poder, ele é demonstrado em alguma coisa que o mundo não vê, essa transformação interior, que exigia um poder similar, igual ao poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, exaltando a sua direita e glorificando, como está escrito aqui nessa passagem. O quarto ato de Deus que Paulo menciona aqui é o seu senhorio, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso é, debaixo da sua autoridade e debaixo do seu poder conquistador.
Paulo está citando aqui, na verdade, o Salmo capítulo 8, verso 6. Em Cristo, Deus cumpre seu propósito de ter o homem como Senhor do universo. É por isso que nós nos referimos a Cristo como Senhor. De onde vem esse título dele? Vem do fato de que Deus colocou debaixo dos pés dele todas as coisas. Por isso o título dele é Senhor. Ele é Senhor, porque tudo está debaixo dos seus pés e nisso se revela a suprema grandeza do poder de Deus. Vocês estão acompanhando, né? Deus manifestou o seu supremo poder na ressurreição de Cristo, na sua ascensão e glorificação, na sua exaltação, em lhe dar domínio sobre todas as coisas e, finalmente, o quinto ato de Deus em dá-lo à igreja como cabeça de todas as coisas, versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Vimos isso já. E agora? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diante do que foi exposto antes, Cristo, Paulo diz aqui, é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é uma frase complicada de traduzir, mas ela significa que Cristo é aquele que completa e cumpre todo o propósito e a vontade de Deus em todos os sentidos. Ele é aquele através de quem Deus realiza todos os seus propósitos. Ele enche todas as coisas. Tudo enche em todas as coisas. É o final do verso 23. Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. É aquele que completa o propósito de Deus, que realiza a vontade de Deus plenamente. E existe um local onde essa plenitude de Cristo se expressa mais do que em qualquer outro lugar, que é exatamente na igreja. A igreja. Para ser o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja, que é o seu corpo, e veja o que diz: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em que sentido a igreja é a plenitude de Cristo? Porque é na igreja que Cristo se expressa plenamente, que o seu poder redentor, que a sua vitória sobre a morte e os principados e potestades, que a sua conquista do inferno e da condenação se revelam. É exatamente nesse povo redimido. A igreja é a plenitude de Cristo, é o local onde Cristo plenamente expressa quem Ele é. É claro que a gente olha assim e diz, eu não acredito nisso, porque esse povinho da igreja é complicado. Pense num povo complicado, é o povo evangélico, o povo crente. Vive brigando entre si, se dividem, tem escândalo, tem imoralidade, tem problema de dinheiro, tem tantos problemas. Como é que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas? A resposta, como nós dissemos, é por isso que Paulo ora para que os crentes sejam iluminados para perceber, porque a olho nu você não percebe. Olhando a igreja, na verdade, você vai querer ser um desigrejado. Se olhar da perspectiva humana, você vai querer ser um desigrejado. Por isso que Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do entendimento, para que eles percebam o que não pode ser percebido de outra maneira, que a igreja é a plenitude de Cristo, que ela é o corpo de Cristo, e que é nela que Cristo expressa a sua plenitude, nela que ele cumpre o seu propósito, a razão pela qual ele encarnou e veio a esse mundo. Isso atualmente não se consegue perceber com olhos humanos. Aqui e acolá nós vemos alguns traços disso: compaixão, amor, perdão, reconciliação, união, boas obras. Aqui e acolá a gente percebe isso no meio da igreja. Mas é somente, como Paulo diz, no mundo vindouro, que isso vai ficar claro. Vai ficar claro que Deus salvou pecadores, indignos, e que estão no processo de serem transformados, e que estão naquilo que a gente chama de santificação, que é um processo incompleto e inacabado aqui nesse mundo. Mas a igreja é feita de pessoas como você e como eu, nesse processo. Mas a semente, o reino de Deus já foi plantado em nós. A ação de Deus já começou em nós. Cristo já reina no presente e também no mundo vindouro. É a igreja que é a expressão da plenitude de Deus. É interessante que aqui é a primeira vez que Paulo menciona a palavra igreja na carta aos Efésios. Ele já tinha feito referência a ela de outros modos. Chamou de eleitos, predestinados, amados, chamados, selados, redimidos, herança, santos e irrepreensível, um povo de Deus, um povo que tem fé em Jesus, que ama os irmãos, povo com um chamado, herdeiro de Deus, no qual o poder de Deus age de maneira suprema. Paulo se referiu à igreja usando todas essas expressões, mas a palavra igreja aparece primeiramente, pela primeira vez na carta aos Efésios aqui, dizendo que a igreja, Deus deu Jesus à igreja para ser o cabeça dela, e a igreja é a expressão. Cristo se completa na igreja, permita usar essa expressão, mas seria uma tradução correta. Cristo se completa na igreja. Daí a lição óbvia que nós tiramos aqui é a união mística do crente com Cristo. Quando eu falo mística, eu digo espiritual, porque a palavra é muito mal usada hoje, né? Ela já foi
sequestrada pelo mau uso, vamos usar outra, a união espiritual do crente com Cristo Jesus. Estamos unidos a Ele como a cabeça está unida ao corpo, inseparáveis na morte e na ressurreição, na vida e na morte, aqui e para todo sempre, unidos ao Senhor Jesus. Por isso que eu disse que a igreja completa Cristo, é a expressão aqui nesse mundo da sua obra, do seu ser. Ele vive na igreja, ele está presente na igreja, ele atua através da igreja, ele salva pecadores através da igreja, ele edifica o seu povo através da igreja. E aí, isso nos leva então a partir já para algumas conclusões. De que maneira, então, nós podemos conhecer esse poder extraordinário que o apóstolo Paulo afirma que atua em nós? Há duas maneiras aqui, que são evidentes do texto. Primeira, como resultado de iluminação dada pelo Espírito Santo. Não é isso que exatamente o apóstolo Paulo ora? Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo ora para que os cristãos tenham os olhos do coração iluminados, para que eles possam compreender, perceber a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus que atua neles. Então, em primeiro lugar, mediante revelação espiritual, mediante perspectiva, percepção espiritual, nós podemos olhar para a igreja e discernir ali o povo de Deus. E ver, no meio de pecadores imperfeitos, a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, atuando, chamando, consolando, confortando, fazendo perseverar. Espiritualmente nós vemos, sim, no meio dessa igreja manchada pelas divisões, pecados, problemas e escândalos, nós percebemos dentro dela a ação e o poder de Deus no perdão, na misericórdia, na consistência da fé, na perseverança da confiança dos crentes em Jesus Cristo. Mas há uma segunda maneira. Você nota que Paulo não somente orou, logo em seguida ele explicou. Ele não somente orou para que os crentes fossem iluminados, mas ele partiu para dar uma explicação daquilo que ele queria que os crentes acreditassem ou entendessem. E aqui vem a segunda coisa. Nós percebemos o poder de Deus ou as verdades de Deus, não somente orando para que Deus ilumine o nosso entendimento, mas estudando a palavra, estudando aquilo que os apóstolos nos revelaram. Aquilo que Paulo escreveu, que os demais autores do Novo Testamento escreveram, aquilo que os autores do Antigo Testamento escreveram, oração e palavra, é dessa maneira que o crente percebe, é dessa maneira que eles veem. E qual a importância disso? Alguém poderia perguntar. Qual a importância de perceber esse poder de Deus, ou essa ação de Deus na vida do crente, esse poder que ele exerceu em Jesus Cristo? Eu coloquei aqui algumas consequências, porque Paulo ora para que os efésios sejam iluminados quanto a isso. Paulo ora para que os crentes compreendam isso, para que eles vivam em plena consciência de que Cristo venceu a morte e que eles também vencerão. E isso traz, se você percebe isso, se você consegue compreender isso, você vai ter conforto e coragem diante das ameaças, diante das perseguições aqui nesse mundo, porque você sabe que você está unido a Cristo e assim como ele morreu e ressuscitou, você também haverá de ressuscitar depois da morte. Paulo quer que os crentes vivam em plena consciência de que Cristo está à direita de Deus intercedendo por eles. Em que é que isso me ajuda? Isso me dá ânimo saber que tem um homem, um representante meu, alguém como eu, que passou pelo que eu passo aqui nesse mundo, sentado à direita de Deus, intercedendo diante das minhas quedas, dos meus tropeços, me dando coragem para continuar e a certeza do perdão, de que Deus vai me levantar e vai me sustentar. Paulo quer que nós saibamos que Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é digno de toda adoração, louvor e serviço, o que nos leva a uma vida de gratidão, adoração e alegria no Senhor. Que Cristo governa o mundo, inclusive os seus inimigos, o que nos dá confiança diante das dificuldades do mundo presente. Que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele já reina aqui no século presente e que haverá de reinar eternamente. Isso diz que a vitória dele é certa, isso enche de consolo, de ânimo, de coragem para viver aqui nesse mundo. Esse texto também nos fala da importância da igreja, por isso que Paulo quer que os crentes compreendam com os olhos do coração a grandeza do poder de Deus, porque esse poder se manifesta como vimos na igreja. A igreja é onde Cristo expressa plenamente o que Ele é e o que Ele realizou aqui nesse mundo. Isso deveria nos levar a valorizar essa igreja marcada pelo pecado, marcada por problemas, por fracasso, por tantos desastres e divisões. Na verdade, ela é o corpo de Cristo. Apesar de todas estas coisas, é ali que Cristo vive, é ali onde Cristo se manifesta, daí a importância de nós amarmos a igreja, participarmos dela, nos envolver nela, em vez de simplesmente optar por ficar em casa e ser um desigrejado alimentado por pregadores de YouTube. A igreja foi feita, ou foi planejada por Deus, como a expressão plena
de Cristo, ela completa Cristo, até o dia em que Ele vier nos buscar e finalmente nos livrar de toda mancha, de todo pecado e de toda imperfeição. Estamos unidos a Ele, e é daí que nós tiramos o poder para viver. Aplicações práticas. Palavrinha para você que está desanimado aqui, triste, abatido, talvez com doença, pobreza, escassez, solidão. A nossa alegria e a nossa esperança não estão na riqueza, na saúde, na beleza, na mocidade, na realização do casamento, ter um bom emprego, ter posses, ter bens, arrumar um namorado, arrumar uma namorada. Não é nisso que nós nos realizamos. A razão da nossa esperança, da nossa vida, o sentido que nós temos para a existência está na pessoa de Cristo. Naquilo que Deus fez nele, na sua ressurreição, na sua exaltação, na sua glorificação, na sua mediação, na sua intercessão por nós. Talvez você está aqui e você caiu em pecado. Você vem sendo derrotado constantemente por um hábito pecaminoso. E a sua consciência lhe acusa, a sua consciência lhe proíbe de chegar perto de Deus, questionando se Deus vai aceitá-lo, se Deus vai perdoá-lo ou recebê-la em Cristo, recebê-la depois de tudo isso que você fez ou da prática desse tipo de coisa. Essa palavra nos diz que Cristo já triunfou, Ele já ressurgiu dos mortos, Ele está exaltado à direita de Deus e todos os seus inimigos, que são os inimigos da igreja, são colocados debaixo dos seus pés. A morte já foi vencida, a culpa já foi paga, a condenação já foi liberada, ela já não existe mais para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, tome ânimo. Levante-se, venha a Deus mediante Jesus Cristo, peça perdão, peça que Ele lhe renove e peça que o poder do Cristo ressurreto lhe dê capacidade para viver uma vida santa e reta diante do Pai. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que não têm certeza da sua eleição e da sua salvação. E eu quero dizer que a melhor maneira de você adquirir essa certeza é você chegar-se para Deus e perguntar para Ele. E dizer: Deus, eu tenho essa dúvida no meu coração, eu vivo incerto se eu faço realmente parte do seu povo, eu não consigo discernir nenhum poder atuando na minha vida. Eu tenho certeza que se você vier a Deus mediante Jesus Cristo, humildemente, em oração, suplicando a Ele, que lhe dê convicção, certeza, que abra, que ilumine os seus olhos, você vai enxergar a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida. E talvez haja aqui aqueles que estão vacilando na fé. Esse texto nos ensina que a nossa fé se apoia na pessoa de Jesus Cristo. Se você olhar para dentro de você, se você olhar para o mundo, você vai vacilar. Como Pedro, que estava andando sobre as águas, de repente ele olhou na força do vento e começou a afundar na hora que ele tirou os olhos de Jesus. O seu alvo nesse mundo é o Cristo ressurreto, glorioso, assentado à direita do Pai. E é focando nele, olhando para ele, compreendendo a grandeza do poder de Deus revelado nele e confiando que esse é o mesmo poder que age em você, que você pode ficar firme, viver uma vida santa, viver uma vida reta e servir a Deus aqui nesse mundo, na doença, na pobreza, na dificuldade, na solidão, em qualquer problema ou ansiedade que porventura a providência e as circunstâncias nos tragam. Que Deus abra os olhos do coração dessa igreja, para que ela perceba a suprema grandeza do poder de Deus que atua nela, para que possa, animada, confirmada e fortalecida, cumprir a sua missão nessa cidade e aonde Deus nos mandar. Amém? Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.